Olha só, o que será que fatias de pizza, filas que nunca acabam e uns paradoxos bem malucos têm em comum, hein? A resposta, por incrível que pareça, está bem na nossa frente, nos números que a gente usa todo santo dia. Vamos mergulhar de cabeça nesse universo dos números naturais para descobrir que de simples eles não têm absolutamente nada. Vamos imaginar a cena, é noite de pizza, aquele queijo derretendo, o cheiro tá incrível. Na última vez, quantas fatias foram? 2, 3, talvez mais? Bom, esse número que veio à mente agora é justamente a nossa porta de entrada para o papo de hoje. E é exatamente aí que o negócio começa a ficar bom. Essa perguntinha boba sobre pizza já abre a porta para um debate matemático gigantesco. O jeito que a gente conta já nos joga no meio de uma das grandes discussões sobre os números mais básicos que existem. Então, vamos direto ao ponto. O que são, afinal, esses números que a gente usa para tudo? Desde contar coisas simples até, sei lá, lançar foguetes para o espaço? Tá na hora de desvendar a identidade secreta deles. Bom, falando de um jeito mais formal, os números naturais são o conjunto de todos os números inteiros que não são negativos. Dá para pensar neles como se fossem os verdadeiros heróis do mundo da matemática, sabe? Estão sempre ali, prontos para ajudar quando a gente precisa contar, organizar ou medir qualquer coisa. E para que eles servem? Para basicamente tudo. Desde saber quantos grãos de areia existem numa praia até calcular a rota de uma nave espacial. Eles pegam o caos do universo e colocam uma ordem, uma estrutura que a gente consegue entender. Mas não é sair contando não. Os matemáticos criaram um conjunto de regras, quase um manual de instruções, que faz esses números serem tão poderosos e confiáveis. Vamos dar uma espiada nos bastidores para ver como eles realmente funcionam. E olha a gente voltando para a pizza. Alguns matemáticos incluem o zero na contagem, formando o conjunto N. Outros, mais puristas, digamos assim, começam do 1, que é o conjunto N com asterisco. Fica a dica, da próxima vez que alguém reclamar a quantidade de pizza, é só dizer que a contagem segue a matemática do N com asterisco, onde a primeira fatia, tecnicamente, nem conta. Essa frase aqui captura perfeitamente essa ideia meio maluca do infinito. Pensa só, não importa o tamanho do número que a gente imagine, um número gigantesco. Sempre dá para somar mais um. É uma jornada que não acaba nunca, um caminho que se estende para sempre. Essa fila realmente não tem fim. E é isso que faz os números naturais serem a base para tanta coisa complexa. E essa ideia de somar mais um nos leva a duas das propriedades mais importantes deles. Todo número tem um sucessor, o próximo da fila. E quase todo número tem um antecessor, aquele que veio antes. Eu disse quase porque tem uma grande exceção, o zero. Ele é o diferentão do grupo, o pioneiro, o primeiro da fila que não tem ninguém antes dele. Certo, agora vamos para a parte divertida. O que acontece quando a gente começa a misturar e brincar com esses números? É aqui que as coisas ficam bem interessantes e a gente descobre onde eles se sentem em casa e onde não. Pensa nos números naturais como se fosse uma festa VIP. A adição e a multiplicação são seguranças na porta. Eles garantem que, se 2 membros do clube entram, o resultado que sai também vai ser um membro. A festa é exclusiva. Agora, a subtração e a divisão são os penetras, sabe? Estão sempre tentando entrar com os amigos negativos e com as frações que definitivamente não fazem parte desse clube. E agora, todo mundo se prepara. A gente vai se aventurar pelo lado mais selvagem dos números naturais. É aqui que a gente encontra uns paradoxos de explodir a cabeça, umas propriedades muito bizarras e números que parecem ter saído de um livro de ficção científica. Se prepare para um paradoxo que vai dar um nó no cérebro. Imagina que existe uma lista com todos os números interessantes do universo. O 7 está lá, porque é primo. O 8 também, porque é um cubo perfeito. Mas e o primeiro número que não entra nessa lista? Qual seria o primeiro número genuinamente sem graça? Parece fazer sentido, né? Em algum momento, os números com qualidades especiais devem acabar. E aí, o que sobra? Eles devem ficar chatos, mas é aí que a coisa complica. E aqui vem a virada genial. O simples fato de um número ser o primeiro número sem graça é por si só uma característica única e fascinante, o que o torna interessante. É um paradoxo que leva a gente para uma conclusão simplesmente fantástica. E pronto, o paradoxo some no ar. A verdade é que não existem números desinteressantes. Cada um deles, não importa o quão grande ou comum pareça, tem uma história própria para contar. Uma beleza escondida ali, só esperando para ser descoberta. E por falar em números interessantes, se liga nesse aqui. 3435.
Parece um número qualquer, né? Inofensivo, talvez. Mas ele esconde um segredo tão bizarro que parece coisa de outro mundo. Esse é um número de Munchausen. Ele tem esse nome por causa de um barão famoso por contar histórias fantásticas para se livrar de problemas. E assim como o barão, esse número se define. Se a gente pegar cada dígito, elevar ele mesmo e somar tudo, ele magicamente se recria. É matemática ou é feitiçaria? Fica a dúvida. E se fosse possível traduzir frases inteiras ou até teorias complexas em um único número? Essa é a ideia maluca por trás dos números de Gödel. Cada símbolo matemático ganha um número, o que permite codificar uma afirmação lógica inteira como um único número natural. É a prova de que números não só contam, eles guardam universos inteiros de informação. Ufa, que baita viagem, hein? Das fatias de pizza aos paradoxos alucinantes e números que se criam sozinhos, a gente explorou o mundo selvagem e maravilhoso dos números naturais. Agora vamos trazer a conversa de volta para casa. Hoje, a gente viajou do comum para o mágico. Começamos com uma simples fatia de pizza e terminamos nas profundezas do infinito. Descobrimos que por trás de cada número, por mais simples que pareça, existe uma história, um segredo ou um paradoxo só esperando para ser contado. Então, para fechar, fica essa pergunta no ar. Depois de tudo isso, qual número natural se destaca? E por quê? Talvez agora algum deles tenha um novo significado. Vale a pena pensar nisso, porque a matemática não é só sobre os números, é sobre as histórias que eles contam. E a melhor parte é que sempre tem mais uma história para descobrir.